Bem, o meu tema, ele é um tema muito específico, mas se não aconteceu com você, talvez um dia possa acontecer, não sei. Porque eu achei que nunca ia acontecer comigo, e de fato aconteceu. Um belo dia, eu chamei minha esposa que está ali e falei, vamos visitar aquela irmã, a irmã que a gente ama tanto, vamos levar uma oferta para ela. Sabe essas irmãs de oração? Essas irmãs que olham para você e falam assim, eis que te digo e te falo. Dá um medo dessas coisas, né? E aí então nós fomos lá no Jardim Maísa, visitar aquela querida irmã, levar uma oferta. Ela vive pela fé, ela ora pelas pessoas e ela vive pela fé. E nós, na verdade, fomos ali porque faziam anos que a gente não conversava, não tomava um café, não comia um bolo de fubá. A gente não queria profecia, não queria nada, tanto que foi conversa. A gente conversou e eu fui entrando no carro e ela virou para mim, já com aquele olhar, sabe aquele olhar assim, parece que pegou ela, né? O Espírito Santo pegou ela. E ela falou assim, Deus vai mudar seu carro, Deus vai mudar seu rebanho e Deus vai mudar a sua casa. E eu entrei no carro, virei para minha esposa e falei assim, faz mal comer ovo de noite antes de dormir. Né? E em uma semana eu tinha um carro, meu carro estava quitado, e eu tinha falado lá em casa que não queria trocar de carro, não queria pagar prestação, nada. E meu carro quebrou uma peça que eu tive que vender ele. No outro dia eu recebi uma ligação, nós tivemos que a nossa casa onde a gente morava seria vendida, a gente não queria comprar, principalmente porque a gente não tinha condição naquela época, né? E nós mudamos então para um outro lugar, e veio uma semana depois o convite, através do apóstolo e da apóstola, e dos bispos, numa reunião, que eu acho muito engraçado essa reunião até hoje, de nós entregarmos a nossa igreja, onde estávamos há 18 anos, tínhamos acabado de construir o prédio, e assumir uma igreja que tinha passado por um problema terrível. O Ronaldo está rindo de mim, porque ele riu de mim na época também, na mesa. Está ali rindo. Então, quando eu recebi aquilo, eu já tinha um sentimento no meu coração que alguma coisa ia mudar também. E nós, então, saímos de uma igreja, onde nós chegamos no auge da visão celular, eu coordenava 363 células, é muita célula. E fomos, então, para um prédio. Mas para que eu vou mudar um pouco meu estilo de pregação hoje, para que eu possa cumprir o horário, para que eu possa ser bem objetivo, eu vou pregar sobre revitalização de igreja. Revitalização de igreja é quando você é enviado a ir para uma igreja que teve algum problema, seja na liderança, seja estrutural, seja na membresia, e você tem que trazer à vida, revitalizar aquela igreja. Então é um assunto muito específico, talvez você está aqui porque está passando por isso, talvez um dia você vai ser enviado para isso, ou talvez alguém da sua equipe você irá enviar para revitalizar uma igreja. Bem, para isso, porque eu seja bem objetivo, eu vou fazer um sermão totalmente diferente do que eu estou acostumado a fazer na igreja local. Quando eu recebi esse convite, através dos apóstolos, eu gosto muito desse tema, e eu tinha lido alguns livros, e eu comecei a escrever, eu vou pregar isso, eu vou pregar aquilo, eu vou pregar isso, eu vou pregar aquilo. Então eu vou ler o meu sermão, tá? Tá bom? Não vou nem te falar a quantidade de páginas, para você não ir tomar um café, ok? O texto que eu quero usar como chave para essa palavra é Isaías 55, verso 8 ao verso 10, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então esse texto ele fala muito comigo, porque os planos não são meus, são do Senhor. Um dos livros que eu li, para basear, na verdade são dois livros que eu vou basear esse sermão, e eu quero indicar para os irmãos, infelizmente esgotou ali. Eu queria muito que você lesse, chama Plantar Igreja para os Fracos. Como Deus usa pessoas confusas para plantar igrejas. Ele é da série 9 Marcas, é um livro fantástico sobre revitalização de igreja. Um outro livro que eu quero sugerir é O Formador de Heróis. É um livro maravilhoso que todo pastor tem que ler, O Formador de Heróis. 5 práticas essenciais para líderes multiplicarem líderes, de David Ferguson. Quando eu recebi o convite para falar sobre revitalização de igreja, achei muito interessante, porque é o que eu tenho vivido nesses dias. Quero contar alguns fatos e assim estabelecer alguns princípios de revitalização de igreja, relatando como começou na minha vida e como tem sido até hoje. Revitalização de igreja é o termo que nós usamos quando um pastor assume uma igreja que teve um problema, seja com a liderança, algum desgaste, e recomeça o processo para que ela possa ser saudável outra vez.
É diferente de plantar igreja. Eu também plantei igrejas na minha vida. Plantar igreja tem algumas vantagens muito peculiares, porque elas surgem naturalmente, na maioria das vezes, através de uma célula. Eu me lembro de uma das igrejas que eu e Cibele plantamos no bairro ao lado do Jardim Guanabara, onde éramos pastor de jovens. Era um transporte muito difícil, então eu fiz um desafio para aqueles irmãos, que ofereceram a casa para a célula. No dia que nós tivermos 40 pessoas nessa célula, nós iremos alugar o salão e começaremos uma igreja. Na primeira reunião tínhamos 50 pessoas. E a partir de então, locamos o salão e começamos a estruturar uma igreja. Não tinha asfalto, eu parava meu carro na BR e subia a pé, porque o carro não conseguia subir no morro aonde era essa igreja, né? Nesse tempo eu pastoreava os jovens junto com a minha esposa. Foi uma experiência maravilhosa, ver a igreja crescer etapa a etapa, ao que todos nós, ou todos que um dia ouvirem essa palavra, devem experimentar para ter um amadurecimento espiritual e ministerial. Em 2017, eu comecei a ouvir a voz de Deus na minha devocional. Eu estava em casa e eu tenho um diário de oração, e eu estava no quarto quando ouvi um sopro. Não sei como é que você ouve Deus falar com você. Às vezes comigo parece um sopro no meu ouvido. E era uma voz que falava assim: bueno. E eu saí do quarto e falei para minha esposa: Deus está falando algo muito estranho. Deus está falando bueno. E nós estávamos num momento muito legal, muito interessante na igreja do bairro Jardim Guanabara. Tínhamos acabado de construir o prédio. Estávamos em franco crescimento. Mas de alguma forma Deus estava preparando o meu coração. Algumas curiosidades aconteceram naquela época. Mudamos do bairro onde morávamos para um setor que ficava a 5 quilômetros da nova igreja. Mudamos sem saber o porquê, mas sabia que Deus estava nesse processo. Ocorreu outro fato interessante. Eu tinha 4 células, eu supervisionava 4 células no setor oeste. Quem é de Goiânia vai entender. Quem é da outra cidade é o setor ao lado da onde eu estou hoje. E aqueles irmãos, deixa eu só me encontrar aqui, eu perdi a linha aqui, queridos. E aqueles irmãos, então, eles começaram a me reclamar que os visitantes não iam para a igreja porque era muito longe. Então eu pedi aos apóstolos e abri uma igreja no hotel. Eu sempre tinha um sonho de abrir uma igreja dentro de um hotel. Eu achava que era um desafio muito interessante. Então, por um ano de manhã, eu estava num hotel com um grupo de irmãos e à noite no Jardim Guanabara. Bem, esse grupo, Deus já estava preparando eles para algo que iria acontecer. Um dia uma irmã se levantou no culto do hotel e falou assim: Deus vai nos levar para um novo lugar. E esse novo lugar é lá que Ele quer estabelecer esse ministério. Deus constrói caminhos onde não existem. É Ele que faz o próximo passo. Hoje eu olho para trás e entendo que alguns tiros pareciam tiros no escuro, mas eram tiros certeiros dados por Deus. Deus estava planejando tudo. Foi quando eu recebi através da liderança o convite de revitalizar a igreja do Bueno. Quando chegamos ali, percebi que de fato a gente ia viver uma experiência de revitalização. Comecei a estudar, fazer cursos, ler livros. Não é um tema muito comum, pelo menos não era tão comum há 3 anos atrás em questão de literatura. Nessa revitalização, alguns passos precisavam ser cumpridos. E esses livros me ensinaram esses passos. Através da vida de oração e também de aconselhamento com os nossos discipuladores, começamos a fazer as mudanças. A revitalização tem algumas desvantagens, queridos, e algumas vantagens. O fato é que existe uma boa vantagem e algumas desvantagens para a igreja local. Eu quero falar de algumas desvantagens. Talvez alguns irmãos, eu quero abrir aqui o parênteses. Tem alguém que está vivendo o processo de revitalização de igreja? Você assumiu uma igreja que teve um problema e que você teve que assumir? Levanta a sua mão para saber se está valendo para alguém aqui. Amém. Obrigado, querido. Para cá. Amém. Amém. Pastor Everton, levanta a mão, que você assumiu a igreja no meu lugar, foi problema. Amém. Obrigado. Né? O primeiro ponto é que uma igreja precisa ser revitalizada porque algo grave aconteceu nela. Seria muita coisa para arrumar, muita coisa para organizar. Provavelmente, o objetivo principal daquela igreja morreu, que é ganhar pessoas para Jesus. Enquanto um plantador começa do zero, aquele que faz a revitalização tem algo que usualmente ele precisa demolir primeiro. Quando você vai plantar uma igreja, você começa algo. Quando você revitaliza, você começa a desconstruir algumas coisas que já existem.
Segundo ponto negativo, provavelmente o nome da igreja foi desgastado naquela região. Terceiro princípio, muitos membros vão reclamar da sua postura, porque foram acostumados com uma gestão passada. Outro ponto negativo da revitalização, não é fácil encontrar uma igreja para revitalizar. Mas na verdade, a gente tem que agradecer a Deus por não existir tantas e agradecer também a Deus quando encontrarmos uma igreja para revitalizar. Algumas coisas são muito vantajosas em revitalização de igreja. Primeiro, a primeira vantagem é porque já existe a estrutura pronta. Isso é muito legal. Já existe uma estrutura de trabalho. E a segunda coisa, que provavelmente aquela igreja tem alguma reserva, ou financeira, ou de mão de obra, de membros, que você já vai poder começar a usar. E isso já te dá um passo à frente. Terceiro, revitalizar a igreja nos capacita a mobilizar recursos para o evangelho. Nós ressuscitamos a igreja naquele bairro, e aquele bairro vai ser abençoado outra vez. Bem, a partir daí comecei a escrever cada passo que eu deveria fazer. O primeiro passo que eu fiz, o que eu fiz, irmão, talvez não vai dar certo lá na sua revitalização, mas foi muito positivo na revitalização da nossa igreja. Primeiro, eu implantei o que já vivia desde quando minha mãe estava à frente da igreja. Nós, há 18 anos, pregamos em série nas nossas igrejas, séries mensais. Então, a primeira coisa que estabeleci foi pregar em séries. Eu traria uma prática, deixa eu seguir aqui. O princípio que estabeleci foi, independente do que nós estávamos vivendo na nova igreja, eu traria a prática que foi boa para mim, pregar em séries. O primeiro princípio que estabeleci, acima de qualquer mudança, foi pregar a Bíblia, pregar expositivamente a palavra. Quando você estuda sobre revitalização de igreja, alguns plantadores e revitalizadores sempre falam sobre você pregar alguns livros específicos da Bíblia. Eu escolhi o livro de Atos. Nós pregamos o livro de Atos capítulo a capítulo. Demoramos 3 meses. E isso foi muito positivo para a nossa igreja local. Bem, o segundo princípio que eu estabeleci, eu chamo de lei da conexão. O que é isso? Eu passei então a visitar cada querido irmão. Não eram muitos. Eu tinha chegado com 40 e ali nós tínhamos 20. Então eu passei a visitar a cada irmão, ouvir a cada irmão e entender o coração de cada um. Então eu fui me conectando com cada querido irmão, tomando um café e entendendo a dor daquela igreja, o que estava acontecendo. E aí eu entro no terceiro princípio da revitalização. Eu comecei a desconstruir algumas coisas. Depois que eu comecei a pregar a palavra, depois que eu comecei a me conectar com aqueles irmãos, eu comecei a desconstruir algumas coisas. A partir da conexão e com a centralidade da palavra, comecei talvez o passo mais difícil. Quando você se conecta e começa a pregar a palavra, algumas pessoas começam a ver uma liderança diferente. E mesmo percebendo que estava dando certo, muitos não conseguem se identificar com esse novo tempo, porque havia uma identificação com a liderança anterior. Às vezes, a nova liderança começa a traçar limites, como um pai que traça limites em casa, onde outrora não existiam esses limites. E os limites que não existem e são impostos geram desconforto para aqueles irmãos. E eles começaram a não entender o que eram os limites, o que era uma nova organização, mesmo que nós fazíamos com muito amor. As pessoas, aquele pequeno grupo, começaram a cada domingo a ir embora. Alguns porque não entendiam a nova liderança. Outros porque queriam cargos porque eram amigos do antigo pastor. E outros porque não queriam estar ali mesmo. Mesmo que foi um processo lento, a cada domingo eu perdia um membro da igreja. A igreja já era pequena, então você vai fazendo a subtração, né? Ao entrar no carro com a minha família, nós íamos calados para a igreja, porque sabíamos que no final do culto, provavelmente alguém ia sair da igreja. E assim foi a cada domingo, permaneceram 3 famílias da igreja, além daquele grupo que tinha vindo do hotel. Interessante que cada um que saía, tinha uma coisa na igreja. Isso é um fato interessante. Cada um que saía da igreja, tenta imaginar, ele tinha algo que estava na igreja. Então, a cada semana, o microfone ia embora, o prato da bateria, o lustre de entrada da igreja. Um dia eu cheguei, o lustre não estava mais. E eu percebi que haviam mais de 15 pessoas com a chave da igreja, né? E aí eu troquei a fechadura, perdi todo mundo. Ficaram muito magoados comigo, né? Então eu percebi que a lei da desconstrução ela é muito necessária para uma nova edificação. Eu não queria perder ninguém, porém entendi que eu não era dono de ninguém. Eu era apenas um servo,
tentando colocar aquela igreja numa rota. Com isso, dentro do ponto de desconstrução, eu comecei a fazer um ciclo de liderança, que é muito engraçado. Desconstrua conceitos errados e ensine a forma certa. Primeiro. Depois, invista tempo ensinando. Terceiro, repita tudo que você fez, né? Então, primeiro, você desconstrói, explica e repete. Quarto princípio na revitalização da igreja, construção. Primeiro eu desconstruí, antes eu me conectei e agora eu quero construir. Nesse processo de desconstrução da liderança, também decidi começar um processo. Eu estou sem tempo aqui, isso é muito bom para o pregador, tá? Porque eu não olhei no meu relógio. Então vamos lá. No processo de desconstrução da liderança, também decidi começar um processo de construção. Desconstruir seria arrumar devagarzinho tudo aquilo que eu não queria na minha liderança e que de alguma forma eu não concordava com a liderança passada. Comecei a gerar então o que eu chamo da lei da transparência. O que nós fizemos na igreja? Fizemos o estatuto que não tinha nada a ver com o Estatuto da Luz para os Povos, abrimos uma conta jurídica que até então não tinha, colocamos um tesoureiro e tudo que nós pagávamos, nós apresentávamos para a igreja. E então, essa transparência, seja de pagamentos e de atitude, passou a ser uma lei na nossa vida. E assim, as pessoas começaram a perceber que algo tinha mudado. E começamos então a construir um relacionamento verdadeiro, sincero com aqueles irmãos. Bem, outro ponto muito importante que nós passamos então deixa eu ver se eu só passei a página certa aqui, queridos, isso mesmo. Um outro ponto, ou outra lei muito importante que nós passamos a construir foram as células. Eu sou apaixonado por células. Essa frase eu não estou falando, está escrito aqui, eu sou apaixonado por células. E já havia alguns líderes comigo, então eu comecei a traçar o que faríamos com as células. Coloquei aqueles irmãos que permaneceram na igreja, abrimos nossas células, treinei os líderes, fiz intensivos, vários intensivos, abri meu coração, demonstrei a paixão, oramos juntos, e naquele primeiro longo ano de muito trabalho, nós já tínhamos ali um grupo de células funcionando, células de adultos, células de adolescentes, células de jovens, células de crianças, sempre compartilhando nas reuniões a palavra proposta para o domingo. Na nossa igreja, o que é pregado domingo é compartilhado nas quartas-feiras para que os irmãos possam também falar e absorver aquele conteúdo da série proposta. Então, no primeiro ano decidimos fazer um encontro. Conseguimos levar um grande grupo de 15 pessoas para o encontro. E foi fantástico a unidade da equipe e a transformação naqueles irmãos. Inclusive, o irmão devolveu o lustre após o encontro. E assim, então, encerramos o primeiro ano ministrando a palavra, conectando com os irmãos e criando uma nova metodologia. Bem, segunda parte desse sermão. Um pequeno sinal para muitos, um grande sinal para mim. Um pequeno sinal foi que, um belo dia, decidimos fazer o nosso primeiro congresso de jovens, das igrejas que eu e Cibele cobrimos. Trouxemos um pregador amigo nosso de fora. E no segundo dia do evento, colocamos no Instagram. Um rapaz dos Estados Unidos ligou para a mãe dele e falou assim: mãe, aquele pregador que eu tanto gosto vai estar numa igreja perto da sua casa. Ele vai estar aí. Eu vi agora num post do Instagram. E aquela jovem senhora encontrou em contato com a nossa equipe de mídia, não foi comigo, pela direct do Instagram, perguntando as informações que o evento que o filho dela tinha indicado. E a nossa equipe prontamente me ligou e nós nos preparamos. Tudo que eu queria naquele momento, irmãos, é que uma pessoa aceitasse Jesus, para que isso pudesse gerar vida na igreja. Uma pessoa que aceita Jesus é como uma criança que nasce num lar. Quando a criança nasce, ela enche a casa de alegria, de choro e de noites perdidas, né? É assim na igreja também. E assim também eu orava muito para que pudéssemos ganhar pessoas e batizar essas pessoas. Preparamos um casal para estar na porta da igreja para receber aquela irmã. Preparamos também uma sala onde o preletor iria estar com um bolo, um café, um refrigerante, para aquela irmã também entrar. E assim, quando ela chegou, eu fui chamado para receber aquela irmã. A primeira frase que ela falou para mim: eu nunca entrei numa igreja evangélica. Eu falei: seja bem-vindo, em nome de Jesus. E então, aquele preletor chegou, tomamos café juntos, e eu apresentei ela, aquele pregador. E no final daquela palavra, ela aceitou Jesus. Levamos ela para o encontro, levamos ela para a célula e batizamos ela, transmitindo pelo celular para o filho dela nos Estados Unidos. Isso foi tão lindo, isso trouxe um fogo para a nossa igreja. As pessoas começaram a acreditar no poder do Evangelho e as pessoas começaram então a falar de Jesus. Passei também a manter a igreja aberta.
ter um secretário, comecei a fazer meio expediente e sempre estando à disposição. Na frente da nossa igreja tem um parque. Então eu passei até a ser conhecido na barraquinha da água de coco. Eles já me chamam até pelo nome. Isso é muito importante, porque as pessoas começam a ver a igreja aberta. É importante ter uma fachada bonita, para que as pessoas olhem para a fachada. É importante eles saberem que tem alguém ali. E começaram a entrar e pedir oração. Quando você revitaliza uma igreja, o segundo ciclo é a fase da conversão das pessoas, ou reconciliação de irmãos que pararam de congregar em algum lugar. Quando uma pessoa se converte, ela traz outras pessoas, que começam então a trazer outras pessoas, e as pessoas começam a se agregar à igreja. É um processo de crescimento, de vida a vida, e que tem muito valor para nós que somos da liderança. No segundo ciclo, também, eu comecei a estruturar as redes. Rede de crianças, rede de mulheres, rede de homens, rede de adolescentes, rede de jovens, atividade com os casais da igreja, rede de música, rede de artes, parte de mídia. Isso foi melhorando a cada momento. Esse ciclo pode ter sido mais um pequeno passo, mas no meu coração continuava a ser um grande passo para que a igreja pudesse ser revitalizada. Bem, fizemos também, quando começou a pandemia, casas de paz online. Treinei aqueles irmãos a fazer videochamadas, 5 videochamadas, e que eles pudessem, então, ganhar pessoas para Jesus. Todo evento que eu faço na nossa igreja, eu sou o primeiro a fazer. E naquela semana, graças a Deus, um rapaz tinha me procurado no meu Instagram e falado assim: pastor, eu sou um cantor secular e eu quero voltar para Jesus. E eu fiz a casa de paz online com ele por 5 semanas, e na última semana ele me pediu para ir na casa dele, celebrar a ceia. E eu fui na casa dele, ele se reconciliou com Jesus, já era batizado, e ele então, tomamos a ceia juntos, comemos depois ali um cachorro quente, e encaminhei ele para uma célula. Revitalizar uma igreja é cumprir ciclos, e assim eu estava cumprindo talvez o segundo ciclo, e entrando no terceiro. Bem, existem alguns inimigos que eu quero falar nessa terceira parte sobre revitalizar a igreja. No livro Plantar Igreja para os Fracos, esse capítulo me chamou muita atenção. Existem 3 inimigos muito fortes na vida de um pastor que vai revitalizar uma igreja. Primeiro, é o pragmatismo mal empregado. Quando a gente chega na nossa igreja, a gente foca nos problemas. Então eu focava no buraco do telhado, na goteira, na bateria que o irmão tinha levado embora, nesses problemas, no microfone que o irmão saiu da igreja e levou o microfone. Mas eu preciso pregar a palavra, porque é a palavra que liberta. Então eu foquei em pregar a palavra, mesmo sem microfone, ou comprando um microfone, talvez de um valor menor. Então, talvez você possa ser tentado a tirar o foco da pregação central do Evangelho. Não tire o seu foco disso. O segundo inimigo é o orgulho. Eu estava vindo de um momento muito bom do meu ministério, e de repente eu desacelerei tudo na minha vida. E eu passei então a viver aquela vida de uma igreja com vários problemas, e isso poderia afetar o meu orgulho. E qual é a solução para isso? Sempre, todos os dias, diário de oração, leitura da palavra, orando ao Senhor, rasgando meu coração para minha esposa, e lendo lá como Coríntios, capítulo 1, verso 18, 1 Coríntios diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Cuidado com o orgulho. Terceiro perigo, ou terceiro erro, falta de confiança na palavra do Senhor. Nós tivemos momentos muito difíceis ali. O primeiro e o segundo ano foram muito pesados para nós. E o que nós simplesmente nos prendíamos numa palavra de confiança, numa palavra de fé, na palavra de obediência que nós tínhamos dado a Deus. Bem, o quarto princípio dessa palavra de revitalização da igreja, eu queria entrar na área que talvez você, pastor, querido irmão, tem que se atentar, que eu chamo de proteção à família. Nós tivemos, eu e minha esposa, que proteger muito a nossa família. Então eu quero te explicar isso. Quando nós decidimos ir para a igreja, nossas filhas são adolescentes. Quando é criança, você põe no carro e leva. Adolescente, você precisa conversar. E a nossa igreja era para as nossas filhas a família dela. Quando chegava o aniversário, e eu sei que eu estou falando o que acontece com todo mundo aqui, por isso que eu estou me sentindo na tribo certa aqui, né? Quando eu falava para minha filha, vamos fazer um aniversário, ela, pai, convida a igreja inteira. Eu acho que ela achava que elas estão me vendo. Assim, a igreja era a família delas. Já teve dia, eu e você, de fazer, eu tenho certeza, uma galinhada numa chácara, e todo mundo leva o sorvete, o refrigerante, e vira meio que a comunhão da igreja, mas é aniversário de sua filha, né? Ou do seu filho. E de repente nós fomos por um lugar onde não iríamos ter isso mais. E isso foi muito pesado para a nossa família.
nós tivemos que ter muito, muito tempo de conversa. E aí então eu comecei a traçar um plano, um protocolo. Essa é a palavra da moda, né, irmãos? O protocolo. Primeiro, orar juntos. Primeiro ponto, eu acho que é muito importante orar juntos com a família. E também falar sobre o que Deus tem feito. Segundo, explicar para a sua família o seu chamado e a sua obediência a Deus. Isso vai ser muito importante no futuro da família. Conversar no momento certo. Nós temos um problema terrível, nós pastores. A gente fala dos problemas da igreja o tempo inteiro, em todo lugar e a toda hora. E eu tenho uma frase que meu pai me ensinou. Meu pai, quando eu casei, ele falou assim para mim: filho, nunca leve a igreja para a sua cama. Ela é muito pesada e a sua cama pode quebrar. Né? Então, conversar no momento certo. Uma outra coisa muito importante, que a minha esposa vai gostar muito: ouça a sua esposa. Faz um pudim para mim depois. Ouça a sua esposa, porque talvez Deus está nesse lugar, irmãos. Porque, com certeza, ela está ouvindo algo ou vendo algo que você não está vendo. Proteja a sua igreja espiritualmente. Existe uma guerra espiritual. Ore, repreenda, unja a tua casa, abençoe tua família. Ore quando for para levar na escola ou na faculdade. Lembre-se que existe um reino espiritual que está furioso com a sua vida. E o sexto princípio do meu protocolo: disciplina. Disciplina. Talvez esse princípio, quem deveria falar é a Cibele, porque ela tem uma disciplina incrível. Ela faz, irmãos, eu fazer o horário todo domingo à noite de como vai ser a minha semana. É verdade. E eu preciso cumprir aquilo, para que a gente não seja um pastor desorganizado e que não consigamos cumprir todas as tarefas. Toda organização, todo planejamento vai reverberar e vai aparecer na vida da sua igreja. Bem, no livro Formador de Heróis, que o autor fala de 5 práticas que você deve usar na plantação ou revitalização da igreja, ele enumera algumas coisas que são relevantes, ou marcas que as igrejas mais relevantes do mundo têm. E uma das características que toda igreja relevante no mundo, quando eu falo igreja que você talvez já ouviu falar, tem, ela se reúne em pequenos grupos nas casas. E isso foi talvez uma das melhores coisas no meu processo de revitalização. Bem, eu comecei também, seguindo a orientação desse livro, a escrever os meus sonhos. Eu passei todo o tempo da minha oração, eu escrevia o que eu desejava para aquela igreja. Lá no livro, o autor chama de escreva no guardanapo. Eu escrevo no meu diário de oração. Comecei também a fazer reuniões periódicas e abrir meu coração e motivar aqueles líderes. Bem, eu gostaria muito que você tivesse essa prática de ter um diário de oração, de escrever os seus sonhos e de apresentar diante do Senhor e de contar para os seus líderes. Isso vai fazer muito bem para você. Uma das ferramentas que foi fundamental dentro do processo da pandemia na nossa revitalização de igreja foi que eu tinha uma equipe fechada em coração e que entendia o que deveríamos fazer. E não paramos as nossas células e transferimos ela para o online. E transferimos o curso de maturidade, escola de líderes e demais cursos, tudo para a plataforma de reunião. Não paramos um minuto. E isso foi muito interessante para o processo da revitalização. E eu escrevi aqui alguns pontos. Crie um grupo de liderança. Treine, faça reuniões incansavelmente. Abra o seu coração para esses irmãos. Compartilhe os teus sonhos. Transborde a sua paixão. Os seus olhos precisam brilhar para que a sua equipe vista a camisa dos teus sonhos. Amém, irmãos? E eu quero concluir essa palavra dizendo algumas coisas. Talvez você está me ouvindo agora e você vai falar assim: poxa, o André está com a igreja gigante. Claro que não, né? Nós fizemos agora 4 anos ali. Mas não é sobre a igreja grande que eu quero falar, né? Na verdade, eu queria, nessa explanação, quase uma dissertação, né? Eu queria olhar para trás e ver o que já conquistamos. Depois de 18 anos estando numa igreja e ganhando muitas almas, construindo prédio, ordenando pastores, e de repente recomeçar uma igreja, revitalizar, esses ciclos me ensinaram várias coisas. Primeiro, eu preciso dia a dia me entregar dentro do projeto de Deus. Segundo, a minha oração é o que determina a minha vida. Eu prefiro orar de manhã. Cada um escolhe o seu melhor momento, né? Obediência. De todas as perguntas que eu recebo, de jovens, de adolescentes, de membros, quando eu vou pregar,
A pergunta número 1 é: qual é o propósito da minha vida? E eu sempre falo, obedeça a sua liderança, que esse é o primeiro passo para você começar a descobrir o propósito da sua vida. Outra coisa, seja vibrante e contagiante naquilo que você vai falar. Eu acabei de ler um livro muito bom, e eu quero indicar para os irmãos. Eu estou vendo alguns irmãos anotando. Ele é do pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade de São José dos Campos, que ministrou na última conferência online. Ele chama Liderança que Prevalece. E ele diz assim, uma das frases do livro: líderes são capazes de mobilizar pessoas e transformar realidades, mas farão isso apenas por uma liderança contagiante e vibrante. Todos nós temos personalidades diferentes e nem todos os líderes, são extrovertidos. Porém, todo grande líder é capaz de engajar outras pessoas por sua paixão, seu entusiasmo e sua visão de futuro. Outra lição que eu tirei e que levo para a minha vida é a lição da transparência. Sempre e ser transparente nas decisões tomadas ali na igreja. Outra lição, os ciclos. A nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida não é um fast food. Existem etapas a serem cumpridas. No meu caso específico, o ciclo da conexão, depois da desconstrução, depois da reconstrução, demorou 3 anos para acontecer. Após 3 anos eu percebi que a minha equipe de liderança, que o meu time, já era um time que entendia a forma que eu trabalhava. Percebi que esses ciclos precisam começar e ser cumpridos. Por isso que o pastor precisa permanecer vários anos no mesmo lugar. Amém, apóstolo? Tira meu nome da próxima, tá? Ok? O senhor ficou 42 anos na fama, estou certo? É isso? Tá bom. Irmãos, essa é uma palavra de ânimo para vocês. Se você um dia, ou se você está revitalizando uma igreja, agradeça ao Senhor e lembre que é necessário que a igreja seja um farol que precisa brilhar naquela região para direcionar o caminho daquele povo. E é para isso que o Senhor nos chamou. E quero encerrar com uma frase também de um autor que eu gosto muito, John Maxwell, no livro A Jornada do Sucesso, quando ele diz o seguinte, que o verdadeiro sucesso não é chegar no objetivo, e sim a jornada, a sua transformação durante a jornada. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, que os irmãos possam, se você é um revitalizador de igreja, que o Senhor possa então te abençoar e te dar força em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, como eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa bem livre, mas eu só queria fazer uma oração. Se tem alguém aqui que está nesse processo de revitalização de igreja, e talvez você até pensou em desistir nos momentos difíceis, ou não pensou em desistir, tá. Você nem pensou em desistir também, mas eu queria orar por você, porque eu também estou nesse barco, e eu sei que é um barco que às vezes vem umas ondas violentas. Tem alguém que quer vir aqui à frente para nós orarmos juntos? Eu queria te convidar, será um prazer te servir, querido. Amém. Isso aí, né, Daniel? Tá lá, né? Glória a Deus. Amém, que bom. Pastor Júlio, pastor eu. O Júlio está aqui, ó. Se alguém quiser saber sobre capelania, faz assim, Júlio. Thalita, Júlio. Esse é o nosso pastor, casal de pastores lá de Fernandópolis. E é ele que é um dos nossos professores do curso de capelania. Tá bom? Queridos, quero orar por você. E quero terminar também com uma frase de um pastor que eu gosto muito. Quem sabe um dia a gente traga ele aqui. O missionário Ronaldo Lidório. Ele é um missionário no meio dos índios. E ele também é um revitalizador de igreja. E no seu livro Revitalização de Igreja, ele diz assim: a igreja, quanto à sua identidade, é uma comunidade de redimidos. Foi originada por Deus e a Ele pertence. Assim, ela não foi formada para atender os desejos e preferências de homens, mas para agradar a Deus. Amém? Vamos orar? Queridos, estenda a sua mão para cá. Talvez esses pastores estão passando por momentos difíceis. Talvez você está no primeiro ciclo, né? Aquele ciclo que os irmãos estão saindo. Estão saindo da igreja. Só um minuto. O pastor Everton está falando aqui algo muito interessante. Talvez a sua dor de revitalização foi na pandemia. Você ali teve um momento, perdeu pessoas. Você não conseguiu, não tinha estrutura de conectar. Eu sei que isso é difícil. Pode vir aqui, nós queremos orar com você também. Amém? Se você está no primeiro ciclo, que as pessoas estão saindo, isso vai passar, querido. Isso vai passar. Fica firme. Tenha com você a centralidade do Evangelho. Que o Evangelho seja o centro da sua igreja. Amém? Amém? Senhor Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos, meus amigos que estão aqui. Pai, eu quero que o Senhor dê força,
que o Senhor dê paz, que o Senhor dê vigor, que o Senhor dê energia. Pai, que eles possam olhar pela fé, não olhar talvez a situação do próximo domingo. Eu sei, ó Deus, que tem muitas vezes nessa pandemia, eu entrei no meu quarto, eu sei que muitos aqui entrou no quarto e falaram assim, será que esse foi meu chamado? Eu não estou conseguindo nadar nessa piscina que me colocaram. Senhor, mas o Senhor ali nos sustentava, e o Senhor sustenta a cada um. Pai, dê a estratégia. Eu sei que cada cidade, cada bairro tem uma estratégia. Pai, dê a estratégia para cada pastor aqui. A minha estratégia talvez não serve para eles, mas eles possam entender qual é a cultura da cidade, a cultura do bairro. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.